Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Damião Escanoe Lacerda. Eu moro na cidade de Jaú, no estado de São Paulo, no Brasil. Quero aqui deixar o meu testemunho da obra maravilhosa que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa. Em meados de 2019, não sei ao certo que mês, Deus começou a falar comigo a respeito da sã doutrina. Eu comecei a orar de madrugada e examinar as Escrituras, e o Espírito de Deus começou a me mostrar a respeito de toda a sã doutrina. Nessa época, eu e minha esposa fazíamos parte do ministério de Porta Larga. Eu comecei a frequentar esse ministério de Porta Larga no ano de 1985. E minha esposa já frequentava esse ministério em 1982. Então, em meados de 2019, como eu disse, não sei certo o mês que começou, não lembro, mas Deus o sabe, na madrugada comecei a orar, a ler as Escrituras, muitas e muitas noites, meses, e o Espírito de Deus começou a me revelar as Escrituras e a sã doutrina, o que não era ensinado na comunidade onde eu frequentava, porque lá podia todas as coisas. Aliás, todos que estavam lá tinham uma vida normal, como no mundo. Então eu posso dizer para vocês que a minha vida era como a vida de qualquer pessoa, apenas nós íamos lá adorar a Deus, né? Críamos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos inclusive batizados, mas a nossa vida era uma vida normal, não fazíamos coisas graves, né? Mas podíamos fazer qualquer coisa. Por exemplo, assistíamos TV, né? Usávamos qualquer tipo de roupa, shorts, bermuda, no meu caso. Podíamos ir no cinema, na praia, nas piscinas. Podíamos fazer qualquer coisa, inclusive beber cerveja, tudo mais. Então nós estávamos nessa igreja. Só que em meados de 2019, de madrugada orando e lendo a palavra, o Senhor começou uma obra na minha vida, começou a me revelar a sã doutrina. E nessa época, irmãos, eu passei uma luta muito grande, porque eu fui acometido de uma enfermidade muito grave. E mesmo assim, eu continuei orando e buscando, e já quando eu já estava doente, eu não sabia que era a doença que eu tinha, onde era, eu comecei a passar muito mal, sentia ânsia de vômito, vomitava, minhas fezes ficaram brancas, então dores na barriga terríveis, e eu não sabia o que eu tinha. Então comecei a buscar o Senhor de madrugada, e Deus já começou a me ensinar sobre a sã doutrina. Eu comecei a buscar o Senhor também por causa dessa doença, buscando a cura, e fui procurar ajuda médica. O primeiro médico que eu visitei foi um médico gastro, e ele disse que eu com certeza tinha pedra na vesícula. Então ele me indicou fazer um ultrassom da vesícula e dos rins. E eu fiz, só que o ultrassom demonstrou que eu não tinha nada. Meus órgãos, a vesícula, os rins estavam limpos. Então ele achou que o problema era no estômago ou esôfago. Então ele me indicou para fazer uma endoscopia. Eu fui fazer a endoscopia e ao mesmo tempo eu buscava o Senhor de madrugada clamando
estudando as Escrituras, Deus me ensinando sobre a sã doutrina. E eu fui abandonando, Deus foi me libertando de muitas coisas. E nesse meio tempo, após fazer a endoscopia, foi constatado que eu não tinha nada no estômago. Então o médico desconfiou que o problema era no intestino. E eu clamando a Deus, eu não tinha mais recursos financeiros para fazer colonoscopia, como ele pediu. Então eu busquei o Senhor de madrugada de todo o meu coração e pedi para Jesus me curar. Foi quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi que Deus tinha falado comigo, que Ele me levaria. Senti em meu coração que Deus estava me conduzindo a ir numa igreja em que uma irmã dessa igreja, que guardava sã doutrina, uma igreja pequenina aqui em Jaú, para que eu fosse lá a convite dela. E Deus colocou no meu coração um desejo muito forte de ir lá. Eu estava doente. Eu cheguei nessa igreja, não lembro o dia, não lembro a data, por isso não posso aqui afirmar o dia, a data, porque eu não marquei, mas o Senhor o sabe. E quando eu entrei nessa igreja, não me apresentei, sentei ali atrás, no último banco, e após a ministração, uma senhora que ela era obreira na igreja Deus é Amor, por ordem de Deus, ela saiu, ela olhou para mim e disse: moço, eu não sei de onde você é, não conheço você, mas eu vejo Jesus com as mãos dele, passando a mão no seu intestino e curando uma enfermidade mortal, maligna. E nesse momento eu senti a presença de Deus, senti como uma mão passando no meu intestino e os sintomas daquela doença sumiram, irmãos. E no final do culto eu fui até lá, ela quis orar por mim e ela confirmou a oração, ela confirmou realmente a cura, que Deus tinha me curado. Irmãos, milagrosamente, instantaneamente, o Senhor me curou de uma enfermidade maligna, um câncer, irmão. Creio eu, porque ela disse que era uma enfermidade maligna e mortal. Então, eu continuei frequentando essa igreja e buscando o Senhor de madrugada. E Deus foi me revelando a sã doutrina, E durante esse tempo, o Senhor me libertou, irmãos. O Senhor me libertou da televisão, dos filmes de faroeste que eu gostava de assistir. Me tirou, o Senhor mostrou para mim, o Espírito Santo falando comigo. Eu tirei as roupas mundanas, não usava mais shorts, nem bermudas, não ficava mais sem camisa. Me libertou da bebida, da cerveja, me libertou de assistir qualquer tipo de programação na TV, me libertou também de muitas outras coisas, a respeito de santificação interna, no espírito, no coração. Deus fez uma obra tremenda na minha vida, Deus também tirou do meu coração todo o desejo de frequentar o mundo. Deus começou a me mostrar a respeito da sã doutrina, inclusive a sã doutrina completa que fala em 1 Tessalonicenses 5:23, e Deus me mostrou claramente que todas aquelas coisas eram vaidade. E Deus me mostrou também a respeito da vaidade que existia nas mulheres. Deus me mostrou que era pecado maquiagem, pintar os olhos, cortar os cabelos das mulheres. Deus me mostrou que era pecado pintar os cabelos. Deus mostrou que era pecado fazer depilação.
passar brush, passar batom, usar esmalte, usar salto alto. Deus foi mostrando na palavra, né? Não vou citar aqui aonde está, porque eu creio que se você procurar na Bíblia, você vai encontrar onde fala todas essas coisas. Porque Deus fala em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu acabei sendo transformado por Deus, não consegui mais ficar na igreja de porta larga, porque comecei a pregar a santificação ali e comecei a ser perseguido. Eu já era pastor, mas ali não era reconhecido por eles. Eles apenas me falavam que eu era cooperador. Então, eu comecei a ensinar sobre a santificação, uma reunião que tinha às terças-feiras, só que começou a perseguição contra a minha vida ali. E aí o Senhor colocou no meu coração para sair desse ministério. E eu pedi a bênção ao pastor, que era responsável da obra, mas ele não quis me dar a bênção. E ele disse para mim que eu era rebelde. Mas eu expliquei para ele que eu estava obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu saí do ministério e o que aconteceu foi que eu comecei a pregar para minha esposa, né? Comecei a ensinar a ela sobre a sã doutrina que Deus tinha me mostrado. E antes disso aconteceu um fato, né? Muito maravilhoso comigo. Eu estava um dia nessa igreja pequenina e a irmã me deu a oportunidade de eu pregar e trazer uma mensagem. E quando eu peguei no microfone, o Espírito de Deus me tomou. Eu senti um tremendo poder de Deus caindo sobre a minha vida. Eu não conseguia quase nem segurar o microfone de tamanho poder. Eu tremia todo. E o Senhor abriu a minha boca e eu entreguei a mensagem do Senhor. Entreguei para a igreja a sã doutrina, preguei a sã doutrina, como que o Senhor queria que a sua igreja amada estivesse diante dele, sem mancha, sem mácula, sem ruga, né, com as vestes limpas e com o óleo do Espírito sobre a sua cabeça. E após eu terminar, irmãos, de dar a mensagem, né, Deus levantou uma irmã no meio que estava visitando a igreja, também era de sã doutrina, mas de outro ministério, e o Senhor usou aquela irmã em profecia e interpretação de línguas, e disse que o Espírito de Deus havia tomado a minha vida e falado para a igreja como que Deus queria a sua igreja que irá subir no arrebatamento. Após isso, irmãos, eu entreguei o microfone para a minha pastora, né? No caso, ela é pastora, e fui pedir permissão para ela, para poder receber a oração daquela missionária, porque o Senhor tinha me dito para ir lá para receber uma oração dela. E quando eu fui, aquela missionária disse que Deus já tinha, né, tocado nela. Ela sentiu no coração de orar por mim também, e ela disse que ela ia orar, com certeza. Irmãos, quando ela começou a orar por mim, eu não sei o que aconteceu. Eu senti um tremendo poder cair sobre mim. Eu estava de joelhos, né, chorando. E Deus falou que Ele havia me escolhido no ventre da minha mãe para esse motivo,
para pregar a verdade, pregar a sã doutrina e ensinar o rebanho a verdade da palavra de Deus. Queria subir no arrebatamento os que aceitassem e obedecessem a doutrina do Senhor. E assim, irmãos, foi indo o tempo, né? Eu comecei a pregar e orar para minha esposa, comecei a falar com ela a respeito da sã doutrina. E todas as vezes que eu falava com ela, ela rejeitava, porque ela era uma pessoa, assim, muito vaidosa, né? E ela não aceitava de jeito nenhum. Ela achava que eu estava colocando jugo sobre ela. E ela não aceitava. Mesmo que eu falasse, tentasse mostrar nas escrituras para ela, ela não queria nem ouvir. E assim foi passando o tempo, né? E chegamos perto do mês de março de 2020. Um pouco antes, eu, orando de madrugada, disse para o Senhor: Senhor, eu não posso mais falar nada para ela, porque ela já está falando para mim que se eu continuar falando sobre a sã doutrina, ela vai se separar de mim, vai desfazer o casamento. Então, eu ouvi o Senhor falar no meu coração: pare de falar para ela, deixe ela comigo a partir de agora, não fale mais nada. Deus me disse, ela é rebelde, eu vou tratar com ela. Então, passando esse tempo, irmãos, eu deixei nas mãos do Senhor. Foi aí que eu tive uma notícia, né, triste, porque 3 pessoas, 3 missionárias, ao mesmo tempo, se eu não me engano, em semanas, ligaram para mim. Uma delas é a missionária Juliana, de Portugal. Ela disse para mim que o Senhor havia mostrado para ela que Deus ia recolher a minha esposa. E ela viu o velório, viu a minha esposa no caixão. Ela descreveu como era minha esposa, batendo realmente como ela era, e me viu ao lado de terno preto, com a Bíblia. E ela disse que isso ia acontecer. A minha surpresa, depois, uma outra irmã, a missionária Natalie, do norte, ligou para mim e disse que Deus ia recolher a minha esposa. E como a mesma missionária de Portugal disse para mim que ela ia morrer e que Deus ia me dar outra esposa. Para meu espanto, irmãos, uma outra irmã de São Paulo, de outro ministério, ligou para mim e disse que Jesus ia recolher a minha esposa e ia me dar uma nova esposa, porque ela era rebelde. Foram essas as palavras que ela falou. Então eu entrei, irmãos, em desespero, porque, é claro, eu amo minha esposa e eu pedi para Deus para ter misericórdia dela, porque o Senhor quem havia dado ela para mim como esposa, quando ela pregou para mim no começo sobre Jesus, né, que eu aceitei Jesus, o Senhor disse que ela seria minha esposa. E nós nos casamos em 1986, no dia 6 de dezembro. E minha esposa não aceitava. O que aconteceu foi que, depois de algum tempo, minha esposa começou a entrar numa aflição muito grande. Ela não conseguia ficar em nenhum lugar. Parecia que ela estava dentro de uma fornalha ardente. E isso era constante, dia e noite. Ela se sentia como se estivesse, irmãos, no inferno, assim, falando claramente. Não tinha paz em lugar nenhum. E em um sábado, em março de 2020, minha esposa, estando almoçando, sentindo essa aflição muito grande,
não conseguia ficar parada em lugar nenhum, não conseguia dormir. Isso passou alguns dias. No domingo à tarde, ela foi para ficar na casa da sua irmã, que mora perto de nós aqui, pois ela não conseguia ficar em minha companhia aqui em casa. Na segunda-feira de manhã, um desespero total, andando de um lado para outro, lá na casa da minha cunhada, no quarto da sua irmã, ela se rendeu ao Senhor, renunciou à sua vaidade e disse ao Senhor que fizesse a vontade dele em sua vida. Foi quando ela ouviu a voz do Senhor claramente falando com ela. Ele disse para ela: se você voltar atrás, Satanás vai ceifar a sua vida. Na segunda-feira de manhã, marquei uma consulta com um psiquiatra para ela. Ele a consultou e disse que os seus remédios só fariam efeito uma semana depois. Mas na terça-feira eu pedi para a pastora da igrejinha onde eu estava indo, que guarda a sã doutrina, vir orar por ela. No mesmo dia ela veio. Quando a pastora orou por ela, ela foi liberta para a glória de Deus. O Senhor fez uma obra maravilhosa na vida da minha esposa e tem usado até para pregar a sua palavra, porque Deus é fiel. Irmãos, minha esposa deixou as vestes, como saias, como ensaios, saias meio curtas, deixou a televisão, deixou de assistir filmes, novelas, ela deixou a vaidade, pintura, cortar o cabelo, usar maquiagem, pintar as unhas. Deus fez uma obra maravilhosa na vida da minha esposa, na minha vida. E hoje estamos na sã doutrina. Hoje eu estou numa igreja pequena aqui da Proteção Divina, Igreja Evangélica Proteção Divina, onde a igreja guarda a sã doutrina. Eu quero deixar esse testemunho, irmãos, para todos, que nós entregamos realmente o nosso coração para Deus em 1982, a minha esposa, e eu em 1985. Mas nós não éramos libertos. Nós não seguíamos a santificação como Deus exige na sua palavra. E Deus, pela sua misericórdia, Ele que abriu os meus olhos e mostrou a verdade das Escrituras. E hoje estamos muito felizes, no lugar onde estamos frequentando, onde estamos adorando a Deus e servindo. E a nossa vida mudou muito. Deus tem feito obras maravilhosas, Deus tem dado assim cobertura, tem nos protegido, tem nos livrado, tem feito muitas obras em nossas vidas. Então eu quero deixar esse testemunho a todos, que realmente a porta é estreita, a porta larga leva para a condenação, e a porta estreita leva para a vida eterna. Então, irmãos, Deus fala claramente na sua palavra que nós renunciarmos às vaidades, às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo que Satanás tem oferecido, E muitos que se dizem cristãos, mas não conhecem a verdade, estão caminhando em vão, porque o Senhor não abre mão da sua santificação. Ele diz na sua palavra: sede santos como eu sou santo. Eu quero deixar esse testemunho para que todos possam ouvir e verificar, constatar o que Deus fez na vida da minha esposa e na minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui se despede é vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Damião,
missionária Silvana, minha esposa. A paz do Senhor.